Vocês lembram como que começou a Guerra de Troia, né? A gente falou isso lá em Ares. Uma das culpadas pela Guerra de Troia foi a própria Afrodite, a nossa Vênus, porque pelo simples prazer que ela teve de se sentir a vencedora e a merecedora da maçã de ouro, que seria dada para a mais bela de todas, ela causou toda uma guerra. Então aqui a gente entende um pouco mais do significado dessa deusa dentro da gente, né? O que que ela quer dizer com isso? Que dependendo da nossa vontade, do nosso querer, alguns mais a outros menos, a gente acaba fazendo de tudo para poder obter determinada coisa. Às vezes a um preço muito alto. E isso muitas vezes pode estar em desacordo com a nossa natureza. Porque às vezes a gente quer algo que não é para nós. E aí Vênus dentro da gente fica como, né? Cheia de inveja. É como se a pessoa desejasse o que não é para ela, sendo que o que é para ela, se ela for apreciar, ela seria muito mais feliz. Então Vênus aqui ela demonstra que os deuses não são nada justos, nem sempre. Pois é. E aí, depois que a guerra começou, você acha mesmo que ela quis envolvimento? Ela só estava de boa, recebendo as uvas na boca, se sentindo vitoriosa, se sentindo a mais bela de todas. E enquanto a guerra rolava, ela estava lá deitada, sendo abanada. Ela não participou da guerra de Troia. Não de forma direta, como eu disse, né? De vez em quando ela fazia um se apaixonar pelo outro para poder amenizar a bagunça, mas ainda assim não foi suficiente. E para as outras deusas, principalmente para Atena e para Hera, Atena é a deusa da estratégia militar, lembra, né? E Hera é a deusa do casamento. Vocês imaginam como que ela olhava Vênus, né? A própria meretriz, pois é. Elas também olhavam para Vênus como se ela fosse uma meretriz. Por quê? Uma pessoa muito bem consigo mesma, né? Uma deusa muito conectada com a natureza, que anda nua, que canta à vontade. Nossa, que ousada! Ela acabava provocando os outros deuses de forma natural. E aí é lógico que as deusas que não tinham tanta conexão assim, ou não tinham a função da sedução como Vênus, ficavam incomodadas. Pensa só, uma deusa tipo a Atena, que está preocupada em crescer na carreira, que está preocupada em se defender, está preocupada em ser justa e brava. Você imagina se ela vai ficar perdendo tempo com questões de Vênus? Pois é. Mas aí o que que acontece? Ela se incomodava com Vênus porque Vênus estava só de boa, né? Era outra deusa que se incomodava grandemente com Afrodite, com Vênus, né? Porque é a deusa do casamento, é aquela que ela protege as alianças, vamos dizer assim. E Vênus é tudo menos aliança. Pelo menos não por enquanto. Ela simplesmente quer saber dos prazeres da vida, lembra? Porque isso faz parte do ser humano. A gente precisa se dar prazer em algum momento ou outro da nossa vida para poder não se tornar uma pessoa amarga. Já falei isso aqui. Então Hera olhava para ela de cima e embaixo assim, deusinha meretriz. Não gostava muito dela não, por conta desse poder de sedução. E como que a gente vê essa questão no nosso dia a dia, né? Mulheres casadas, por exemplo, que defendem a própria relação, mas que se pegam o marido olhando para uma Vênus lá fora, querem enforcar a coitada, né? Não é nem dar uma cotovelada no marido, não. Querem descontar na outra bonitinha lá. Pois é, complicado. Mas isso é Vênus. Então, se a pessoa não aprende a integrar isso nela mesma e se defender, sabendo que ela tem o próprio valor, sabendo que ela tanto sente inveja quanto é invejada, ela vai querer se esconder, como eu tinha dito, né? Então, aqui a necessidade de, ok, você precisa se garantir os seus valores, porque Vênus é isso. Vênus se garante do jeito que ela é e não tá nem aí para nada nem ninguém. Porém,
como a gente não é um deus ou uma deusa apenas, a gente é todos eles, a gente precisa considerar outras partes também. Então, se a pessoa quer construir uma carreira, por exemplo, ela vai precisar não só querer construir uma carreira, ela vai precisar agir em direção. E aí eu vou trazer de novo aqui o exemplo da Mulher Maravilha. A atriz que faz a personagem, ela é de touro, né? Então a gente vê a beleza de Vênus ali naquela personagem. Porém, ela não é Vênus, ela é a Mulher Maravilha. Ela é muito mais guerreira do que sedutora, entende? Então a gente consegue ver na Mulher Maravilha aquela personagem que ela sabe da importância e do valor que ela tem, da beleza dela, mas que pega e vai atrás da luta. Ela vai atrás das próprias conquistas dela. Essa é a Mulher Maravilha. Ela integra Marte e Vênus. Ela não é aquela que senta, fica só sendo bonita e arrumando o cabelo e esperando o macho ir atrás das coisas e trazer as conquistas para dentro de casa. Não que tenha algo errado com isso, eu já falei. Mas a ideia aqui é que todo mundo se desenvolva por completo para não ter dependências desse nível em relação a ninguém. Mesma coisa homens. Os homens vão lá só para conquista, 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 acabam objetificando as pessoas ao longo do caminho e não param para olhar para si mesmo, não param para ter o mínimo de vaidade, não todos, né? Então a vaidade é coisa de Vênus. E não aquela vaidade excessiva de ficar mirando no espelho o tempo todo. Já falamos sobre isso. Já falamos que isso vira um narcisismo e que isso consome a própria pessoa. Não é esse o objetivo. Então quando a gente olha Vênus como essa deusa que ela sabe de si, sabe se integrar, sabe da conexão que ela tem, sabe do valor que ela tem, quando a gente integra essa deusa em nós, a gente consegue continuar avançando no zodíaco. Não que exista um momento certo para cada deus ser integrado. Às vezes esse é primeiro, às vezes o outro é primeiro, às vezes o outro é primeiro. Isso vai depender de cada mapa, de cada proposta, certo? E como que a gente sabe se Vênus é forte ou não no mapa de alguém? A partir das regências, né? Por exemplo, se uma pessoa tem determinados pontos fortes no mapa relacionados a Touro ou a Libra, que também tem a ver com Vênus, que ela é regente de Libra também. Então, esses temas de Vênus têm grande importância na vida da pessoa. Então, é como se essa deusa fosse mais forte dentro dela e ela precisasse dar ouvidos a isso. Enfim, para poder a gente investigar mais e mais e mais, só fazendo um mapa com uma pessoa que saiba fazer o que está fazendo, tipo eu, sem modéstia. E é isso, porque o mapa é uma ferramenta que realmente faz você se conhecer a ponto de não ser qualquer voz que vem de fora te abalar, não. O seu maior inimigo vai ser você mesmo e as suas próprias vozes. Mas à medida que você se conhece, não é qualquer um de fora que te derruba, não. E cá entre nós. Isso é muito bom, porque isso é força. Isso é conexão com o eu superior. E somente ele consegue ditar o seu destino até determinado ponto. Depois é com você.